Senhoras e senhores, estamos de volta com mais um Foda-se 360, o nosso podcast semanal toda terça-feira, né, Tico? Mas você escolhe quando você escuta, quando você assiste, porque a gente tá onde, Tico? Todas as plataformas, né? Exato. E antes de começar a falar de bastidores, agora a Pod tá investindo absurdamente. Tiagão tá ganhando Bitcoin, então a gente tem 4 câmeras agora. Eu não sei nem pra onde eu olho, Davi. Não, eu tô completamente perdido. Daqui a pouco vai ter aquelas 360, sabe? A câmera em todo local, drone. É um equipamento gigantesco. Ele tá investindo em Bitcoin? Eu acho que tá, né? Então tá arriscado de amanhã ter que vender tudo, né? Senhoras e senhores, vocês já escutaram o nosso convidado hoje, Facundo Guerra. Facundo, eu tinha preparado um bio aqui falando que era você, mas a gente vai falar... O homem da noite paulistana. Exato, vamos atropelar essa bio. Mas a gente veio no corredor, já falou que ciência política, já falou... Falei, tô até com medo de conversar com ele, Davi. Não tenho medo. Quer dizer, eu sou engenheiro, aí eu fiz jornalismo, eu fiz ciência política, ao longo dos anos eu andei abrindo uns botecos. Os botecos, Davi! A humildade é a alma do negócio. A alma do negócio. Mas na verdade, não é muito além de um boteco. Por que tem que ser mais pretensioso que um boteco? Um boteco é muito da hora. Sim. Boteco é a instituição brasileira mais única, mais da nossa cultura. Acabei de me sentir bem, porque a gente conversou com ele aqui e falou... Facundo, o nosso podcast é tipo conversa de boteco. É maravilhoso. Aí. É o lugar de sociabilidade do brasileiro por excelência. Eu concordo com isso. A gente fala boteco como se fosse um demérito pro boteco, e não é. Eu acho o boteco uma instituição brasileira. Eu concordo com você. 100%. Aliás, quem pensou nisso foi o tal do... Como é que chama o cantor sertanejo que faz o boteco? Falou Gustavo que é o show mais caro que tem hoje. Boteco do Gustavo Lima? Boteco do Gustavo é o mais caro que tem hoje, eu ouvi dizer. Porra. Chama boteco. Imagina o que aconteceria se ele abrisse um boteco. Aí. Gustavo Aí. Lima. Em Goiânia. Imagina, ia ter que ter esse tipo do pavilhão da Anhanguera. Tinha que ser Goiânia 5.000 pessoas pra ficar lá dentro. Facundo, vamos começar pela novidade que tá vindo aí. O Davi gosta de fazer. Ele vai lá atrás, ele conta toda a história. Todo ele manda a ele pauta. Mas hoje tem um cara chamado Facundo que pegou um espaço extremamente conhecido e tradicional da noite paulistana, chamado A Casa de Todas as Casas. Exatamente. E vai ter uma releitura, uma ressignificação de um espaço ícone em São Paulo. Conta isso. Seguinte, antes de mais nada, tem um cara que é o ex-dono do Love Story, o Juliano. Aí, todas as vezes, o cara fica enfurecido e fica, fazendo ameaça no Instagram, falando que vai me pegar o caralho a 4. Juliano, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou reabrir o Love Story. Eu quero deixar isso bem claro. Eu não me interesso pelo Love Story. Respeito o trampo do Love Story passado. Mas acabou o ciclo. Acabou o ciclo. O que eu vou fazer é pegar o espaço onde fica o Love Story. Perfeito. E recontar uma história, fazer um remix. Então acalma teu rabo, ou me pega na mão, ou sai na mão comigo, como você preferir, mas para de fazer ameaça velada no Instagram. Que isso, Davi? Porra! Já vamos começar assim, porque eu vou deixar bem claro. Foda-se, com o homem da noite. Eu falei, mano, de ficar fazendo ameaçinha. Ele me bloqueia no Instagram, me bloqueia no WhatsApp e fica fazendo ameacinha por conta... É viúva do espaço? Acabou. Não entendi. Para de chorar, mano. Vem falar isso na minha cara, ou então... troca uma ideia comigo e a gente resolve isso na boa. Porque vamos eu já chamei ele pra conversar. Alguma coisa legal. Se não tem, acabou essa história. Então não é que eu tô reabrindo Love Story. Love Story é uma marca que não me pertence, eu não tô interessado, não queria nunca reabrir o Love Story. O que eu tô fazendo é entendendo como o Love Story como uma plataforma de entretenimento, como que eu repenso aquela história que no meu julgamento já tá fora da cultura de hoje e trazendo ela pro presente. E qual a ideia de hoje daquele espaço? Então, começa assim, eu normalmente, quando eu vou pegar um espaço físico, eu só pego espaços físicos que são importantes de alguma forma para a história de São Paulo. Perfeito. Love Story, inegavelmente, é super importante para a história de São Paulo. Então, eu olho para aquele espaço físico e falo assim, bom, o que esse espaço físico, que eu vou chamar de hardware, que tipo de software eu posso rodar hoje para que ele funcione? Porque vamos lembrar que Love Story faliu. Né? Ele entrou em falência, ele foi para recuperação judicial. Eu comprei ele num leilão, sucateado. Tava em péssimo estado. Que demais. Comprou Love Story? Não, comprei no leilão. Eu comprei num leilão judicial, assim, o que tava ali dentro, entendeu? Tava tudo sucateado, tava todo cagado, tava maltratado. Pegou a massa falida. Peguei a massa falida do Love Story. E tive que fazer um novo contrato, que já não pagavam aluguel há sei lá quantos anos. Então eu tive que fazer um novo contrato. A história do Love Story, ela não tava mais funcionando.
Porque se tivesse funcionando, a gente tava com o Love Story hoje aberto na cidade, né? Especialmente pós-pandemia. Eu não tô interessado nessa história. Eu tô interessado em recontar aquela história daquele espaço. Porque, segundo o meu olhar de hoje, daqui a poucos anos eu tenho 50, eu sei quanto o Love Story foi importante pra cidade. Eu fui lá 1 ou 2 vezes, não era um lugar que eu gostava muito, mas eu também nunca frequentei muito boate. E eu sei que era uma história que ele tinha 2 leituras, né? Por que ele é tão importante pra São Paulo? Primeiro porque ele fala de democracia paulistana. Aquela ideia mistura todo mundo lá mistura dentro. De classe social, caralho a 4. O que não é bem verdade, porque o Love Story é um lugar caro pra caralho pra você entrar, não sei se você se recorda. As bebidas também eram caras pra caralho. Tinha que dar caixinha pra todo mundo. O que você fazia lá, Chico? Passeava. Exatamente. Aí o que acontecia? Lá juntava policial, playboy, mano, global, trabalhadoras do sexo. Perfeito. Traficantes. Perfeito. Né? Juntava também o pior e o melhor da noite paulistana e iam parar no final das contas no Love Story. Então ele parece tipo a ponta do carpete, pra onde a gente escondia nossa feiura, vamos chamar assim. Ou nossa realidade, né? Não vamos julgar como feiura. Você e você, quando a gente ia pra lá, a gente falava assim: eu vou me divertir no Love Story. O que não era bem verdade, porque continuava acontecendo transação pra fins de sexo lá dentro. As meninas estavam lá pra se divertir. Mentira, você ainda conseguia contratar programa lá dentro. Então ela era uma casa que estava acobertada como uma casa de entretenimento, mas ainda aconteciam crimes. Já aconteceu tiro no Love Story, Boa Noite Cinderela era quase servido no cardápio, de tanto que acontecia. Tinha muita coisa, tráfico, isso acontecia dentro do Love Story. Eu não tô dizendo que isso é culpa dos donos da casa, claro, porque deve ter acontecido também nas minhas. Claro. Então eu não tô dizendo que isso é culpa do dono da casa, porque o dono da casa nem tá interessado em vender drogas ilícitas. Álcool já te dá uma boa margem de lucro. Ninguém vai ganhar dinheiro vendendo droga ilícita e se arriscando o negócio, né? Ser preso, o caralho é 4. Então tinha uma aura de que a democracia paulistana, festividade, o Mike Tyson, Luana Piovani, meu caralho é 4. Só que na verdade ele acobertava muita dor. Ou muita coisa que tá errada na sociedade paulistana, segundo o meu entendimento. Outras pessoas, meus amigos, por exemplo, que têm a minha idade, eles falam: para de ser cuzão, o Love Story era muito da hora, o caralho é 4. Eu falei, eu sei que ele era da hora, mas ele era da hora no seu tempo específico. Hoje em dia, eu não acho mais da hora, porque a sensibilidade com relação à mulher, porque a sensibilidade com relação à desigualdade social é outra. Então eu não acho que aquela história festiva que a gente leu na década de 90, começo dos anos 2000, ela se adequa a hoje. Concordo. Tá? Então são 2 registros de Love Story. A gente fala muito do Love Story porque eu e você, quando a gente ia pra lá, às 4 horas da manhã, e a gente ia com uma intenção de se divertir, e nada errado, eu não vou moralizar as relações financeiras em troca de sexo, mas a gente ia lá. Se a amiga da nossa mina nos encontrasse no Love Story às 5 horas da manhã, você fala: não, fui me divertir, fui num after. Por mais que você tivesse intencionado em contratar uma trabalhadora do sexo, né? Então também era uma maneira dos homens em relacionamentos estáveis traírem os seus relacionamentos uma vez lá dentro. Eu conheço centenas de histórias assim. Ele era um after, mas na verdade, por baixo da capa do after, acontecia muita coisa que é reprovável do ponto de vista social. Eu, pelo menos, julgo assim. Então, era isso. Você ia pro Love Story, você acabou de fazer exatamente isso. O que você ia fazer no Love Story? Não, eu ia me divertir. Será? Porque existiam outros afters. Tinha o The Edge, tinha o próprio Vegas, tinha o próprio Lions. Tinha um monte de after na cidade. Mas a gente ia pro Love Story porque lá estavam as meninas, né? As trabalhadoras do sexo. Era lá que a gente queria ir, porque ali era uma casa, tinha uma aura de liberdade, assim, de que naquela hora, 5 horas da manhã do Love Story, num sábado à noite, em São Paulo, 2007, tudo era possível. E era um risco que você corria de você caminhar pelo lado escuro da rua. Tô falando alguma mentira? Não. E tinha um folclore que falava que lá era o after das profissionais também, né? Então, era isso. Falava, não, elas não estão lá, não estão mais trabalhando, não. Lá elas já estão pra se divertir. Eu falei, caralho, mano, as meninas passaram a noite trabalhando, aí vão lá se divertir. Então, você concorda? E se você tentasse, se você se apaixonasse por uma trabalhadora do sexo, o que aconteceu comigo quando eu tinha, sei lá, 19 anos,
Eu me apaixonei por uma trabalhadora do sexo que tava naquela pista. Quem nunca? Eu nunca vou me esquecer disso. Ela não ia te pegar por caridade, ia te levar pra casa, mesmo porque ela tinha coisas melhores pra fazer do que pegar um moleque sem barba quase com 19 anos, né? E fazer caridade. Você ia pagar pelo programa, né? Isso aconteceu comigo. Então tinha uma coisa meio, bonequinha de luxo, Julia Roberts, né? Que, você vai salvar uma trabalhadora do sexo da vida mundana, enquanto se apaixonando por ela na pista do Love Story. Não era assim que funcionava, né? Corta. Isso era Love Story do começo dos anos 2000, 2010. Quando que fechou a porta? Eu não me lembro. 2020, se não me engano. Agora? Agora, Nossa, não tinha Eu lembro que venderam letreiro, fizeram a porra toda. Então, e aí ela começou a entrar em problema de recuperação judicial, briga entre os sócios. Perfeito. Os sócios começaram a brigar. Que eu não tenho absolutamente nada com isso. Foi colocado essa massa falida. Eles deixaram de cumprir as obrigações trabalhistas, as dívidas porque não tinha mais ninguém administrando o negócio. Foi pro caralho mesmo. O que eu acho uma pena. Mas, da dor de um se faz a oportunidade de outro. Lógico. Eu jamais pegaria o Love Story pra montar a mesma história. Nem usar a mesma marca. Não me interessa. Eu tenho quase 50 anos. Eu não vou ficar montando boate nessa altura da minha vida. Já tenho mais energia pra isso, entendeu? E tem outros interesses também. Mas o que aconteceu é que o imóvel estava sendo negociado para Dorgazil, quer dizer, para uma grande rede de farmácia ou para uma grande rede de supermercado. Aí você deixar um espaço que foi tão importante para a memória do paulistano virar um supermercado ou virar uma farmácia, aí não. Aí eu não quero. Então, para mim, esses lugares que são emblemáticos em São Paulo, eles ficam impregnados da energia dos paulistanos. Eles contam a nossa história. A gente não tem um Cristo Redentor, a gente tem um Copan. A gente não tem... a gente pode ter uma ponte estaiada, a gente tem um MASP, mas os nossos marcos, eles são arquitetônicos, eles não são naturais. Então eles vão mudando ao longo dos tempos. E sem um referencial de cultura, a gente não cria identidade. Então deixar um Love Story virar ou um Riviera, virar uma farmácia, ou um pet shop, ou uma coisa, pra mim é insuportável. Eu não consigo como paulistano, porque acho que essa identidade, se perguntar o que é ser paulistano, que é a minha busca, porque eu sou argentino, e paulistano, argentino e paulistano, é uma questão de fundo que eu tô sempre tentando responder. Então, eu pego um lugar que tá correndo risco de desaparecer, falo, porra, esse software que rodava aqui dentro não fala mais com o espírito do tempo, vou encontrar um outro software e enxertar aqui. Se eu encontro o software que faz sentido, o lugar renasce. Se eu não encontro, ele desaparece. E aí o meu desafio agora tá em fazer esse lugar voltar. E a ideia é pra quando isso? Outubro. Outubro. E como vai chamar? Ele vai chamar Cabaré. É o símbolo, né? Que é o símbolo universal do amor. Lembra quando você fazia emoji? Que você mandava antes dos emojis, não tinha no SMS, você não colocava o símbolo de menor e 3? Esse é o nome do lugar. Porque pra mim também, não adianta, vamos chamar aquele lugar de Love Story pra sempre. Não tem como, posso colocar pizzaria do Facundo na porta. É o Love Story. Então eu não queria usar o nome do Love Story, eu só coloquei o símbolo do amor, que é universal, não dá nem pra registrar. Perfeito. Entendeu? E aí vai ser uma Camaré. A gente tentou registrar, foda-se, também não pode. Não dá. Não deu certo. Pior que é verdade. Pior que é verdade. Mas, cara, o Tico sempre avacalha tudo que a gente faz aqui, porque ele já começou pelo final, né? Não, vamos por onde for, não tem final, não tem começo. Mas é exatamente isso. E ele gosta de fazer isso, ele faz de propósito. Ele vê o que eu mandei por último, aí ele faz de primeiro. Sabe o que é? Esse assunto é tão atual e eu acho que é tão legal que quando o cara começa ouvindo o podcast, ele já vê que o assunto é animal e aí ele não sai mais da vida. Exato. Isso é estratégia, lindo. Exato. Mas deixa eu te falar uma coisa, dá pra falar um podcast inteiro sobre o Love Story. Eu tava pensando nisso. Porque o bagulho é o seguinte, esse é um projeto que veio pós-pandemia. É muito falando de empreendedorismo, né? Eu não tenho muito recurso. Todas as vezes que eu vou montar um negócio, eu nunca tive investidor externo. Então eu não tô sentado aqui em milhões falando, eu tô com 20 milhões de reais numa conta, eu vou aplicar 2 ou 3 ou 4 ou 5 no meu próximo negócio. Eu não tenho essa oportunidade, eu não tenho mesmo. O meu dinheiro, assim, se eu parar de trabalhar hoje, eu acho que eu consigo ficar 3 ou 4 meses até começar a atrasar a escola da minha filha. Eu tô na vida louca sempre.
tô assim, sempre, sabe, dinheiro justo, contando, pá, não posso... vamos pra Paris amanhã? Que é? Euro? Eu não saí muito da classe média alta, entendeu? Até hoje. Não tenho... Você vai falar, você tem carro? Eu não tenho carro, mano. Você tem uma moto? Tamo junto, mano. Eu tenho uma moto de 10 anos. Minha moto já tá com 10 anos. Eu tenho uma motinha elétrica que eu vou na ciclofaixa. Eu tô mais atual, viu? Então, eu tenho skate elétrico. Eu tô mais atual que você. Então eu tenho assim, os meus hábitos de consumo são hábitos de consumo de um cara de classe média alta, mas não é um hábito de consumo. Moro bem, tenho todos os canais de streaming, mas eu não posso... Mas do teu trabalho, do dia a dia. Do dia a dia, não tenho dinheiro acumulado. Então, quando eu tô chegando num negócio, eu tô chegando com um negócio com pouco recurso, o que é bom, porque a fome, ela é um ótimo tempero pra vida, cara. Um pouquinho de fome. Muito bom isso, viu, Davi? Fudido. Gui, olha o corte, Gui. A fome é um ótimo tempero pra vida. Assim, eu nunca quero ser um homem abastado o suficiente pra não precisar me preocupar por dinheiro, de verdade. Eu acho que é uma maldição. Você não poder, você chegar e falar assim, qual que é o teu sonho? Andar de helicóptero... ter avião particular. Nossa, isso tá muito longe dos meus. Ou não precisar trabalhar mais. Isso. Eu ia morrer de tédio se eu não precisasse trabalhar mais. Você perde a referência das coisas, né? E não é a vida dos outros não é assim. Eu não quero me descolar a ponto de olhar a minha volta e falar, mano, eu tô com o meu garantido, foda-se, entendeu? Nunca mais vou precisar trabalhar. Vou, sei lá, o que eu vou colecionar? Arte? Comprar quadro? Esses hábitos da grande elite paulistana, né? Da grande burguesia paulistana, melhor dizendo. Essas coisas de comprar arte, querer ter helicóptero, andar em... Eu acho isso pornográfico, mano. Não dá. É sério, eu acho pornografia. Porque como que você pode... E esse é o grande defeito, né? Eu acho que não é um defeito, mas é uma característica que faz com que o mundo se encontre do jeito como ele tá. Esse descolamento da realidade dos outros, entendeu? Você ficar andando de Ferrari na Avenida Brasil é uma decisão... de cunho de liberdade individual. Porra, eu tenho dinheiro, eu vou comprar uma Ferrari, foda-se, eu vou andar com a Ferrari a 50 km por hora ou 40 km por hora na Avenida Brasil. Passando em cima de 8 buracos a cada 100 metros. Não consegue fazer nada. Mas você perceba que atrás do volante da Ferrari sempre tem um homem corpulento, de cabeça branca, sem barba, que deve... com uma calça aqui no meio do peito. Você perceba que... Existe o tio da lancha e o tio da Ferrari. Tem sempre o tio da Ferrari, né? Sempre mas tem o pior é que é verdade. E tem alguém, um brother do lado, tá ligado? Sempre, fazendo selfie. Mas olha só, o cara tá fazendo isso porque ele falou, porra, agora eu tô com 55, 60 anos, tô montado, fiz o que eu precisei fazer, agora eu vou curtir a vida. Você vai olhar pra vida pregressa desse cara, quantas carcaças ele não passou por cima, quantas horas sem dormir, quanto tempo não se ficou completamente apartado da família, a filha não reconhece mais, não viu a filha virar adolescente ou crescer. E aí ele compra aquela Ferrari pra preencher um vazio existencial que não tem jeito, mano. Não vai preencher. Não vai preencher. Porque o símbolo de sucesso e status do cara é a porra da Ferrari. O que, francamente, eu acho um carro cafona pra caralho. Eu nunca posso ter um, por causa do meu tamanho. Uma semana, só baixando ali pra entrar, acaba minhas costas. Já foi bico de papagaio, já tá piando. Sério, na casa da minha irmã, tem um cara que coleciona carro antigo. Não é nem Ferrari, mas tipo, ele tem umas Lamborghini e tudo mais, Mustang. Sério, eu passo do lado... Aí eu faço o teste ali, né, só pra ver. Uma semana. Já dói. Não dá. Imagina pra sair do carro. Mas a gente tá falando uma coisa boa, porque, sei lá, helicóptero, barco, avião, Ferrari, acho tão surreal, mas tem gente, sei lá, qual é a expectativa do cara que compra ou vive isso, tá tudo certo e beleza. Mas a gente trouxe aqui uma pessoa chamada Raya, que ela é engraçado que todo episódio a gente fala dela. Foi porque tão bom. Eu acho Você que conhece a Raya? Já ouviu falar? Ela é muito legal, assim, e ela vai pra Butão, que é o lugar mais feliz do mundo. Eu acho que a procura das pessoas, cada um tem a sua felicidade, mas é tão distante disso, na minha opinião, que a gente escuta, a gente vê a gente tem uma história disso em São Paulo. Acho que até o Instagram potencializou essas loucuras de vida que não são vidas reais. E quando a Ana veio aqui falar de quando você busca, onde está a sua felicidade, a gente tá falando de empreendedorismo, de fazer o que gosta, de estar com quem gosta, é tão maior do que
o helicóptero, a Ferrari. Então, mano, né? mas aí é que tá o ponto. Pra mim, falar sobre felicidade pode parecer um pouco autoajuda. E a gente corre o risco de cair nesse lugar. Solta o som, Gui, autoajuda, vai. Aí, Como é o som de Não autoajuda? sei, o Gui que se vire. Gui, põe o som aí. suponho, alguma coisa assim. Reicone. Mas quando você... O Kennedy, alguma coisa assim. Mas quando você pensa em felicidade, e essa é uma palavra que é martelada na nossa cabeça todo fucking dia, através da publicidade. Porque o que a publicidade fala? Ela fala assim, olha, você... Gosto desse assunto, hein? A gente tem vazios aqui dentro, né? Porque a gente não segue o nosso propósito, a gente não faz aquilo que a gente quer, a gente é condicionado pelo trabalho, a gente é condicionado pela produção, você tem que performar o tempo inteiro. O Instagram veio pra ainda trazer, potencializar tudo isso, porque agora não aparenta só você fazer, você tem que aparentar ser alguma coisa e o caralho é quatro. E a felicidade é uma busca individual, né? Você tem que buscar a sua felicidade. Só que, se você vai perguntar pra qualquer pessoa que esteja à beira da morte, ela vai sempre falar que a felicidade é relacional. É a felicidade relacionada com a tua família mais próxima, é a felicidade do que você deixou de legado. Felicidade não é um tributo individual, ela é relacional, ela é contextualizada pelo teu entorno. E aí a gente volta pra política, talvez essa seja a grande diferença da direita pra esquerda. E eu vou te explicar por quê. Porque a busca da felicidade para uma pessoa que é de direita, ela parte Deus, família e pátria, né? Vamos dizer que esses são grandes estruturas que contribuem para o teu estado de felicidade. E dinheiro, né? E prosperidade, vamos colocar aqui. Eu também tenho as minhas versões de Deus, família, pátria, também quero o melhor para o Brasil, também quero o melhor para minha família. Então, no seu cerne, isso eu aprendi conversando com muitas pessoas de direita, eu não me vejo como uma pessoa tão à esquerda assim, eu não vou falar questão de centrão, porque eu acho que isso nem existe nos dias de hoje, mas eu me considero com um olhar humanista. Calma que eu vou chegar na história da felicidade. Tô super calmo, tô só ouvindo. Eu sei que eu tô enrolando demais. Eu tô só ouvindo. Quando você vai pensar a felicidade para uma pessoa de direita, ela é absolutamente individual. É uma busca íntima e tua. Então, você primeiro pensa no bem-estar da tua família, você pensa no bem-estar da tua comunidade mais próxima, do teu partido, do teu município. E ela vai indo, é uma força que vem, e essa busca ela vem de dentro para fora. Já uma pessoa que tem um olhar mais à esquerda, ela tem os mesmos valores. Também ela tem Deus, também ela ama sua família, também ela quer o melhor para sua pátria, também ela quer prosperidade financeira. Não em excesso, mesmo porque aquela história que dinheiro demais também... Dinheiro tem um custo, né? Dinheiro não existe. Dinheiro é uma parte da vida que você tem que abrir mão para correr atrás do dinheiro. Mas a felicidade para uma pessoa que tem um olhar mais humanizado, ela é um atributo que vem de fora para dentro, ela é social. Então eu não consigo ser absolutamente feliz se o meu irmão que tá na rua passando fome tá infeliz. Então ela não é um atributo que é possível, é perene. Você não tem um estado de felicidade, você tem pequenos lapsos de alegria e felicidade. Mas o teu estado é de desconforto permanente. Porque você sempre sabe que tem um irmão ali que tá passando fome, que tem uma irmã que não tá conseguindo botar comida na boca dos seus filhos. Então, o que adianta eu ter toda a prosperidade do mundo e ter que andar de carro blindado? Morar num condomínio com segurança? Ficar com medo permanente? Medo é veneno da vida, né? Tem medo de ser assaltado, medo de ser sequestrado, medo. Então, esse medo, ele é oriundo dessa desigualdade de potência, assim. Você tem de um lado uma pessoa que não tem absolutamente nada e você tem do outro uma pessoa que tá andando de Ferrari. Eu acho que a meritocracia, ela pode existir a partir do momento em que todos nós temos uma base comum. Pô, todo mundo tem uma boa saúde, todo mundo tem uma boa educação, todo mundo tem família, todo mundo tem acesso às mesmas coisas. Deixa a meritocracia performar a partir dessa base. Só que a gente tem aqui no Brasil histórica desigualdade social, porque a gente vem de um país que é escravagista, de um país que suprimiu as mulheres durante muito tempo, um país machista. A gente tem essas coisas que são da nossa gênese. Isso foi muito demonstrado agora durante a pandemia. Eu tô falando tudo isso porque eu sei que eu me desviei da pergunta inicial. Felicidade pra mim, quando eu pego um love story, e já tentando concatenar as duas coisas,
ela parte desses desafios que eu olho e falo assim, eu prefiro 1000 vezes jogar todo o dinheiro que eu tenho num love story e tentar resgatar essa história e tentar construir um legado e tentar fazer alguma coisa da qual minha filha vai se lembrar no futuro e honrar meu nome, do que a juntar 4 milhas. Obviamente que eu tenho todos, né? Tô com o meu padrão de vida aqui, classe média alta, garantido. Não vou te dizer que se eu perdesse tudo e não tivesse dinheiro pra pagar a escola da minha filha, eu pensaria desse jeito. Mas trazer um Love Story de volta pra mim, mano, é uma honra. Eu me sinto honrado de ter essa oportunidade. Dinheiro nem passa pela minha cabeça. Óbvio que eu quero fazer dinheiro, porque ganhar dinheiro com Love Story vai me possibilitar montar outras histórias no futuro. Eu tenho quase 50 anos voltando à minha idade e eu não consegui juntar dinheiro até hoje. Isso me traz uma insegurança fodida. Mas, mano, imagina você entrando no Love Story e falando, caralho, um dia eu entrei aqui, agora esse lugar, ele só volta a existir se for pela minha mão. Porque eu tenho certeza absoluta, e eu vou soar arrogante agora, eu peço desculpas por isso, pra você achar que eu não sou humildão do jeito, eu sou argentino, é incompatível com o meu DNA. Eu tenho certeza absoluta que nenhuma outra pessoa ia conseguir trazer aquele lugar de volta. Porque eu sou um nerd, cara. Eu estudo pra caralho, eu me debruço. Eu não entro num projeto falando assim, tive uma ideia, vou tentar. Pra eu chegar na conclusão do que eu ia fazer com Love Story, eu tenho 150 páginas de defesa. Eu fiz doutorado. Eu tenho 150 páginas de defesa de texto, foto, pra te explicar o que eu vou fazer. Agora eu vou condensar tudo isso num tweet. Mas para chegar ali tem uma investigação sobre a cultura do tempo. A gente começou lá atrás falando sobre cultura. Então, pós-pandemia, aconteceu uma coisa muito bizarra. Pelo menos bizarra para um homem como eu. A gente falava de vibrador, e quando você ia comprar vibrador na década de 90, ou mesmo a pornografia, vamos falar do sexo, que é uma atividade humana tão corriqueira, que é um tabu. A gente não pode falar de sexo. Até hoje, uma mina não pode mostrar mamilo no Instagram, cara. Como assim? Um cara pode... Você já parou pra pensar que isso é bizarro pra caralho? Uma mulher é presa por tirar a parte de cima do biquíni e os homens estão mostrando seus peitorais o tempo inteiro? Não é uma... Se você para pra pensar, você não acha bizarro? Eu acho bizarro pra caralho. Eu parei pra pensar nisso. Para pra pensar. Se uma mina posta o mamilo dela no Instagram, Davi, ela é banada. Mostra o seu mamilo aqui. Por favor, vamos mostrar os 3 mamilos? Mas uma amiga vamos minha... esfregar nossos mamilos? Vai dar uma audiência. 3 barbas esfregando os mamilos. Vai, Davi! Um amigo meu, uma amiga minha postou uma foto de mamilo recentemente e o Instagram deletou mesmo. Mas não, e ela ainda recebeu shadow ban. Não é que ela só é punida tirando a foto. A mina não vai ser... O alcance dela vai cair. Essas profissionais que hoje fazem essas performances de fetiche, que eu tô tendo muito contato com elas, BDSM, Shibari, Pet Play, elas estão... o que é isso. Eu vou te contar, conhece? que é esse lugar que vai pro Love Story agora. A gente reconecta com Love Story. Essas minas, elas estão na 6ª, 7ª conta. Elas nunca mostraram... Os caras derrubam tudo. Derrubam tudo. Tem uma estrutura aqui que pensa que o corpo da mulher só serve pra reprodução. Que essa mulher, ela só serve enquanto estiver dentro do seio familiar. Que ela só serve como uma matriz para reproduzir o humano. Essa mulher não pode ter desejo, essa mulher não pode gozar, essa mulher não pode se dizer ter direito ao seu próprio corpo. Essa mulher tem que ficar debaixo de um homem. E eu acho isso muito bizarro. Em 2022, pai de uma menina, uma mulher ter que condicionar a sua existência a um homem. Você fala, mano, não é bem assim. Tem muita mulher que quer ser mãe, que quer seguir. Isso porque também ela foi condicionada quando pequena a querer esse tipo de coisa. Eu não vou pagar de feminista aqui. Eu não vou falar sobre as mulheres, porque nem é meu lugar de fala. Mas o que aconteceu com o desejo durante a pandemia foi que uma mina ia comprar um vibrador, que é um assunto que a gente fala vibrador, até fica silencioso, né? Vibrador. Uma mina ia comprar um vibrador, ela entrava num sex shop, pegava um dildo... Gui, música de vibrador. Pode só vibrar o teu celular que tá rodando. Esse que é o efeito. Ela pegava um dildo que fazia um
uma simulação de um pinto de um alienígena, normalmente, porque é uns pintos de 22 centímetros. De um Dá alienígena. uma puta tristeza quando você vê aqui. Você fala demais, eu vou Parece chegar nesse uns 4 ponto. microfones. Né? Exatamente. Pegava um dildo de 22 centímetros roxo, né? No formato de um pinto e colocava dentro de um saco plástico e ia pra casa, né? Esse que é o vibrador, era um lugar que era interditado pras mulheres. Uma mulher comprar um vibrador, eu me lembro, mano, quando eu era pequeno, que eu encontrei um vibrador na rua. Assim, sei lá, eu me lembro exatamente, deveria ter, sei lá, uns 15, 16 anos. Cara, eu ficava assim, caralho, um vibrador, que porra é essa? Absurdo. Quem foi essa doente mental? Que essa pervertida tá com vibrador? Na minha cabeça, de 15, 16 anos, a mulher que era dona daquele vibrador era uma criminosa, era uma pervertida. Porque como assim uma mina tá com vibrador? Ah, mal comida. Eu tô falando coisa que nós pensamos. Isso tá dentro da gente. É falta de rola, não é? A gente pensa assim, a gente não fala sobre isso, mas a gente pensa isso. Durante a pandemia, você começou a perceber, eu até conversei com uma mina que montou uma marca chamada Dona Coelha. Os vibradores começaram a ser feitos por mulheres, porque quem você acha que é o engenheiro por trás de um vibrador? Mas eu acho que já diminuiu um pouco esse conceito, né, bem? Tá acontecendo isso, eu tô já falando tão sobre isso. Já tem site, já tem um monte de loja, já tem confraria, já tem não sei o quê. Já diminuiu esse... Muito, porque o que aconteceu? As mulheres começaram também a dizer, não, a gente quer gozar também, isso é bom pra nossa saúde mental. Então, o vibrador, eu tô falando do vibrador como um exemplo de uma transformação cultural. Só faz o podcast é demais, né? Eu não sei da onde a gente chegou no vibrador. Mas a gente olha que história legal. Mas a gente vai chegar no Love Story. Eu vou ligar isso no A Love gente tá Story. conectando a Argentina. Não, no cabaré. Love Story, Felicidade, cabaré, No felicidade. cabaré. A gente não vai chegar no Love É, Story, a a gente gente vai vai chegar chegar no no- Ainda tem cabaré. as criptomoedas que ele explicou lá, que ele falou que é SHIB, o SQX. A gente vai chegar na criptomoeda também. Dá pra fazer esse link. O projeto novo Tudo se interliga. tá no blockchain. Tudo se Tá no interliga. blockchain. Aí o que aconteceu? Você pega o vibrador que tava nesse campo do sexo, do interdito, e você começa a falar dele como um objeto de design que você coloca em cima da tua mesa. Você vê um monte de mina fazendo sommelier de vibrador, falando, esse vibrador aqui tem um sugador de clitóris que estourou durante Sommelier de vibrador. Mas tem mesmo, tem Cara, mesmo. tá tem ficando análise. chique. Tá ficando chique. É o chique Casimiro pra dos vibradores, Exatamente. entendeu? A mina pega e fala, esse aqui tem isso, esse aqui tem aquilo. O bom é que eu tô falando isso, a Luísa, minha esposa, vai ouvir e vai falar, como é que você sabe disso? Ô, Facundo. Porque você deveria comprar um vibrador, quer saber? Aí, silêncio. Sim. Aí, o que aconteceu? Silêncio, Gui. Silêncio Põe no música- lugar. põe Porque música de silêncio. a gente... O que aconteceu até com o vibrador, mano? Um monte de homem começou a comprar vibrador. Não pra si, pra suas companheiras. Porque começou a entender que, porra, eu quero que a minha companheira goze comigo. E muitas vezes eu não sou capaz. Ou eu não consigo chegar lá. Ou eu não tô com a energia pra transar durante uma hora. O vibrador, ele me ajuda na hora de você... Ele não compete mais comigo. Ele não diminui Ele a minha agora é teu masculinidade. parça. Ele é teu parça. Pronto, é São os isso. universitários que você chama e fala assim, amigão, vamos aí Bora. porque... Teu parça. Vamos aí porque a gente tem que... Os universitários na minha época era um negócio de cabeça verde. Era meu parça no carnaval. O que é um negócio de cabeça Lança verde? Lança perfume. Esse era meu parça. Exatamente. Tinha lá em Fortaleza. Mas, Facundo, eu acho que faz total sentido. A gente tava aqui um dia, né, Davi? Tem um estúdio aqui do lado e a gente aqui e um gemido do lado de fora. Verdade. Você já pegou esse podcast que tem aqui também na Pod 360 que fala sobre sexo e tal? Então, eu acho que tá abrindo um pouco mais essa discussão, né? Ficou uma coisa mais democrática, acho que tá mais... Isso aconteceu por causa da pandemia. A pandemia, e trazendo isso pro empreendedorismo, eu comecei tudo isso falando que eu não tinha muito recurso. Então a pandemia, quando eu vou montar um negócio, eu tenho que olhar pro espírito do tempo. E o espírito do tempo você fala, caralho, que porra é essa? Todo mundo fala de espírito do tempo, mas o que é essa merda? São transformações culturais que começam pequenininhas e que vão ganhando tração ao longo por causa de uma fratura que aconteceu. Como a pandemia é uma fratura na cultura... Grande, hein? Grande. Isso pra mim trouxe duas transformações culturais. Mudou nossa relação com o sexo e mudou nossa relação com a morte.
E eu vou montar negócio para cada uma dessas transformações. Desculpa a curiosidade, como é que é a relação com a morte, o negócio? Eu vou montar... Por que aconteceu? Todo mundo perdeu alguém perto, né? Eu perdi gente. Eu, graças a Deus, não... Você teve essa sorte. Mas a gente conhece pessoas próximas Sim, que sim, perderam, é amigo né? de grau amigo, de relação. Isso. Então a morte, ela ficou... A morte que para as pessoas mais jovens sempre foi uma coisa idealizada. Agora eu que estou envelhecendo, a morte começa a ficar mais palpável. Ela começa a acontecer num outro nível, num nível mais íntimo. Mas quando você é mais jovem, a morte é muito abstrata, Sim. né? É uma ideia que você não consegue nem acessar, você nem pensa muito. Durante a pandemia, essa morte ficou muito mais palpável e a gente precisa expurgar isso. Eu encontrei, na verdade, meu sócio que encontrou um edifício aqui no centro de São Paulo, que é um edifício super importante para a história do paulistano, chamado edifício Rolim, que foi construído pelo Pujol, o mesmo arquiteto do CCBB, uma pérola paulistana encravada na Praça da Sé. Só que ele comprou o edifício também num leilão de recuperação, enfim, e a gente não sabia o que fazer com isso. Aí, há muitos anos eu tava pensando, não dá pra transformar em hotel, né? Porque quem que vai querer ficar hospedado aqui na Praça da Sé, com todo o problema, né? De pessoas em situação de rua e dependência química que tem lá. O que a gente vai fazer com isso? Pra você transformar num hotel, são 30, 40, 50 milhões de reais, é um dinheiro infinito. E aí, no final do ano passado, eu encontrei uns caras que fizeram uma experiência de terror aqui em São Paulo, chamada Abaddon. Que é uma experiência de terror foda. Eu sou muito fã de terror. Eu gosto muito do terror. Eu me cago de medo. Nossa, terror é uma maneira pra mim é uma vacina contra o medo. É uma maneira de você sublimar o medo pra você ter medo das coisas reais. Eu tenho medo de gente, eu não tenho medo de demônio ou, sei lá, zumbi ou qualquer coisa do gênero. E os caras montaram uma experiência de terror foda, chamada Abaddon. 2 nerds que brincam de softball e campeões brasileiros da seleção brasileira de softball, amantes do terror. Um deles, o Cadu, me falou que eu achei maravilhoso, que ele queria montar um ferro velho gourmet. Então ele começou a comprar várias coisas, assim, sei lá, maca de hospital, cadeira de dentista, começou a comprar várias coisas bizarras. Ele montou uma experiência de terror, assim, 12 mil pessoas na fila de espera pra frequentar esse Abaddon. Que como sou mais velho, eu entendo de onde vem. É um pouco de Sleep No More na gringa. Misturado com Noites do Terror do Play Center. Terror do Play Center. Ia muito, Davi. Então, tava em Fortaleza ainda. E Teatro da Vertigem, que é um grupo de teatro super importante que a gente tem e que fez uns espetáculos no final da década de 90, começo dos anos 2000, que foram os espetáculos mais impactantes que eu já tive o prazer de frequentar na vida. Então é uma mistura de Sleep No More com o grupo da... Eles nunca nem tinham ido no Teatro da Vertigem, acho que também não foram no Sleep No More, mas os caras fizeram uma coisa muito da hora. Sleep No More é argentino, não é? Não, é nova-iorquino. Muito da hora. Apanhei com Noites do Terror também. E eu fui com a minha filha, cara, a gente se borrou de medo. Falei, caralho, mano, os caras são bons naquilo que eles fazem mesmo. Aí eu chamei o Cadu, falei, Cadu, seguinte, mano, Edifício Rolim, vem ver. Ele entrou lá no Edifício Rolim, um negócio que tem uma história horrorosa, porque ele foi comprado pelos cafeicultores que vinham para São Paulo aqui fazer negócios na indústria automobilística, montar esse parque industrial em São Paulo no começo do século XX. São Paulo, a economia de São Paulo dependia muito do café. Café com leite. Aí eles instalavam suas amantes no Edifício Rolim, quando eles vinham para as amantes paulistanas, e durante o começo do século XX o lugar foi palco de um monte de crime. Feminicídio, crime, o caralho é 4, latrocínio. Então tem uma história de densidade ali dentro, densidade que eu digo, densidade de histórias. Sim, muito forte. Tem energia. Uma energia. O que não dava pra recontar desse jeito, porque eu também não vou fazer entretenimento com a dor dos outros. O que a gente vai fazer? Uma experiência de zumbis. Eu não vou nunca. Eu tô louco. Isso é muito... Eu tenho medo. Não, independente de ser ir ou não, mas é muito louco. Não, é muito animal. Legal. Não, é uma puta Vai ideia. buscar no... Não, e o tema tá muito em alta, né, cara? A gente tem muito filme, muita série, muito livro. É uma coisa que tá crescendo demais. Aí a gente tá roteirizando toda a parada. Na verdade, entram 10 pessoas dentro do Rolim. E você tem 1 hora pra escapar de uma invasão zumbi que tá tentando entrar. Pra chegar... Só que é um survivor game. Só um vence. Então você tem que subir 6 andares. Round 6. É tipo isso. É tipo Round 6. Um escape 360 de vida ou morte. Com Round 6. Tem elementos de escape, mas... Mas os outros 9 saem vivos. Eles saem Depende. vivos, só que se o zumbi te tocar,
você é levado para um bar que a gente vai montar no 7º andar chamado Grito. Então as pessoas vão estar lá, a gente vai ter tipo hambúrguer com, sabe, a história do Texas Chainsaw Massacre, o Massacre da Serra Elétrica, isso é animal. que era chili com carne humana. Animal. A gente vai ter hambúrguer de carne humana, entre aspas, né? A gente vai ter um milkshake zumbi. A gente vai usar essa temática do terror na parte de alimentos e bebidas, e você tem um Grito lá. Aí quando a gente vai microfonar os 6 andares da experiência, e a trilha sonora do bar são os gritos das pessoas. Puta, que legal vão pra caralho! Legal pra caralho. Dá pra ficar só no bar? Pode. Eu tô me divertindo pra caralho, porque eu tô... Legal demais. Você pegar e falar assim, mano, vamos montar um bar chamado Grito e vamos microfonar todos os andares das pessoas. Mano, isso é você ser criança de novo. Porra. Não, Achei animal e assim, olha como é louco. A gente falou do vibrador, a gente falou do não sei o quê, e gira tudo e transforma em negócio. Isso que eu acho que é uma coisa que é fascinante. O cara, ele vai buscar um ícone. Agora, só uma coisa, você transita muito pelo centro de São Paulo, né? Isso também é teu território ali. É meu território. Mas tem alguma coisa assim, eu não quero sair daqui. Nunca. Eu tenho os Arcos, eu tenho o Lions, eu tenho tudo que você tem de operação transita por um espaço Vegas. ali, né? Vegas, todos, pelo centro de São Paulo. É ali o teu reduto? É ali, eu não consigo sair dali. Até porque eu nasci ali, né? Eu sou da Santa Cecília, quer dizer, não nasci na Argentina, mas eu nasci como paulistano ali, na região da Santa Cecília, que é muito próximo ali do centro. E assim, todas as vezes que eu tentei me arriscar fora, eu me fudi. Entendi. Pra mim não vale. Porque aí, uma coisa que as pessoas compram hoje é verdade. É uma Concordo. verdade, entendeu? Total. A verdade talvez seja o maior artigo de luxo nos dias de hoje, né? Fake news, fake vídeo, fake isso, Sim. fake aquilo. Então, você tem um elemento de verdade. Se eu saio da minha verdade, que é o centro da cidade, eu perco a minha potência. É como se fosse... O Itaim é minha criptonita, sei lá. Eu não consigo me ver no Itaim ou em Moema. Não porque eu faça um julgamento de que o centro é melhor do que Moema. Não, mas cada um tem a tua. Mas não é a minha, entendeu? Então, eu não consigo sair de lá. Só pra voltar no assunto, você falou de morte. Você já leu Saramago, um livro dele chamado As Intermitências da Morte? Eu acho que eu já li, faz tempo. Cara, eu sou fã do muito bom. Saramago. A primeira frase é: e ninguém nunca mais morreu, uma coisa assim. Ah, é uma eu me cidade, lembro. Tico, que as pessoas param de morrer. Que é tipo, o livro todo é ninguém morre mais, só nessa cidade. Aí a galera que tá... Aí você tava falando que, você tá ficando mais velho, você tá indo mais contato com andor, né? E aí, tipo, você fala, beleza, é muito bom ninguém mais morrer, né? Do caralho. Só que aí a galera começa a ter uns problemas. Acaba a religião. Porque se ninguém vai mais morrer, né? Pra que você vai se apegar a uma religião, né? Os hospitais todos fecham. E as pessoas que estão doentes querem sair da cidade pra poder morrer, porque elas não aguentam mais ficar doentes. E as pessoas que não tão doentes querem entrar na cidade pra nunca mais morrer. E aí, tipo, vira uma puta guerra. Muito bom livro. Isso que você tá falando é muito foda. O Saramago, ele faz essas Total. extrapolações, né? Eu sou muito fã do cara. Ele é muito bom. Eu amo. Eu me lembro que eu tive uma fase de deslumbramento com o Saramago quando eu tinha uns 20 e poucos anos, assim, que eu li todos os livros dele na sequência, assim. E Eu prefiro esse do que o Ensaio sobre a Cegueira. Tipo, As Intermitências da Morte, é muito bom. Evangelho segundo Jesus Cristo também é foda. Também. Quando você pega e faz essa extrapolação da morte, a morte é um tabu na nossa sociedade, como o sexo também é. Sexo, morte, que são coisas, atributos, características, performances, tem tudo rituais. A gente sofre muito, a gente gasta muita energia pra esconder o sexo e pra não pensar na morte. E a gente deveria aceitar que são elementos quase primitivos da nossa existência. Não tem como fugir de nenhum dos dois. A gente começou a fazer isso quando a gente começou a se afastar dos animais. E começou a gente pensar, a gente se descolou da natureza. E sexo e morte na natureza, eles fazem parte do ciclo. A gente artificializou tanto a nossa existência que agora você vai lá pro Vale do Silício e 3 em cada 5 startups que aparecem lá é para você não morrer mais. É o sonho do Elon Musk, é o sonho do Jeff Bezos. Os grandes ricos, eles não ficam pensando mais em super iate. Eles ficam pensando em como que eles vão burlar a morte. A gente já conversou sobre isso aqui até nesse podcast. Um dos nossos convidados falou que, o cara que vai viver 150 anos já tá vivo. Aí eu falei que eu não quero. O Tico falou que quer.
Viver até os 150? Eu, até onde me deixar, eu tô aí. Não. Mas depende, é tudo condicionado. Depende, você vai querer chegar aos 150 anos fudido, pobre? Não, mas quem sim falou que ou eu vou sim? chegar fudido? Não, tô falando. Existe, a tua vida ela é condicionada pelo contexto onde você tá inserido. Eu não quero uma vida que seja dolorosa, em que eu dependa do outro, que eu perca a minha autonomia. Cara, eu concordo com tudo, mas eu penso o seguinte, ainda mais depois da pandemia, eu acho que a gente tem que se preocupar com hoje. Eu não fico fazendo meta de 150, não fico fazendo nada disso. Eu, independente das crenças e tudo mais, eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar com meus amigos, com a minha família, eu gosto de fazer da parte que você falou um pouco de pensamento esquerda, direita e tal, eu sou um pouco mais assim, eu faço e ajudo aquilo que eu posso, que tá no meu, no espaço onde eu posso atuar. Então, eu nem sou muito preocupado, não gosto de política, acho uma merda o que a gente vive hoje em dia, essa guerra de esquerda, direita, azul, branco, eu tô fora dessa merda. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance, porque muita gente também acha que o outro tem que fazer. Quando todo mundo entender que o que você puder fazer já tá muito legal, então eu brinquei com o Davi, eu gosto demais da minha vida, então se puder estenderia. Agora, se eu vou chegar bem, mal, tal, eu quero hoje tá bem. Então, se eu puder hoje tá bem, se eu vou ser 150, 200 ou 80, cara, não compete a mim, não sou eu que defino isso. Então, Eu acho que a voz não aguenta até 150. olha, A as voz não pessoas, vai. Davi, cada dia que passa, então, gostam que eu fale assim. Nossa, com a para, voz. fiquei arrepiado. Eu vou trabalhar com sexo aqui, ó. Boa noite. Nossa, para, mano. Ó, se precisar de alguém lá pra Noite do Terror, Até arrepiei. Eu posso ter algum papel nas noites do terror. o Tico pode estar lá no Ou microfone. no Love falando. Story, né? Fazendo SMR. Achei boa. Ô, Facundo, como foi muito bom e desenrolou, só pra gente voltar a falar um pouco dos teus negócios, que eu acho que é animal, conta um pouco hoje o que tá aberto, como foi estar na pandemia com os teus negócios, que é da galera frequentar e tudo mais, como você, como empresário, passou a pandemia e vê hoje a possibilidade de todo mundo voltar. Eu acho que reacendeu a vontade de estar perto, de encostar, de ver. Conta um pouco como é que foi na Noite Paulistana. Ah, cara, assim, foi um holocausto, né? Não querendo fazer uma comparação com o holocausto, que é o evento mais trágico na nossa história, recente, mas, puta, meu, foi um tempo de muita dor, um tempo de muita incerteza, de depressão, de insegurança, de não saber como as coisas iam, o que ia acontecer. Graças aos orixás, tá todo mundo vacinado agora, então a gente tem uma perspectiva. Mas os desafios não são só de saúde, né? A gente tá vivendo uma crise que é múltipla, de múltiplas camadas. Assim. Então tem uma crise econômica, uma crise política, uma crise existencial, uma crise na saúde. As crises são muitas, né? E isso traz insegurança para os negócios. Agora eu tô vivendo um período de bonança. Todos os lugares estão cheios, estamos vendendo pra caralho. Tinha muito dinheiro represado também, porque as pessoas estavam querendo se divertir, tudo mais, festival lotando, tudo isso. Mas a gente sabe que os próximos meses vão ser bem desafiadores. Uma coisa que pra mim me traz segurança é que eu não abro negócio necessariamente pra fazer lucro. Eu não parto do pressuposto do lucro. Eu parto do pressuposto da história que eu quero contar com aquele negócio. E incrivelmente, quando eu faço isso, os lugares são muito lucrativos. Porque eu me vejo mais, e mais uma vez eu vou soar pretencioso, né? Dono de boteco se achando. Mas eu me vejo muito mais como um diretor de cinema, quando eu vou montar um negócio, do que como um executivo ou como um empresário que tá querendo. Diretor de cinema, o que ele faz? Ele tem múltiplas habilidades, ele sabe falar de luz, ele sabe falar de roteiro, ele sabe falar de atuação. Ele coordena uma equipe de criativos enorme em direção a um produto audiovisual. O meu trabalho não é lá muito diferente. Eu conheço grandes diretores de cinema, conheço a Vera Egito, o Heitor Dália, conheço um pouquinho do métier. E eu gosto muito de cinema, e todo o fundamento dos meus lugares tem um pano de fundo de cinema. Eu vou ver muito filme antes de abrir um lugar, para puxar referência, para puxar diálogo, para puxar questionamentos, paleta de cores, esse tipo de coisa. E eu me vejo meio como coordenando uma equipe de criativos em direção a um produto audiovisual narrativo.
E é engraçado, cara, porque todas as vezes que eu faço isso, dá certo. Não tem o Arcos, por exemplo, eu fiz por causa do Iluminado, usando como pano de fundo o Iluminado. Eu não vou fazer um lugar temático, eu já fiz muito lugar temático, eu não faço mais hoje. Mas eu extraio elementos do Iluminado, seja de iluminação, seja de arquitetura, seja de narrativa, para montar o espaço. O Love tá indo para uns outros. Tô usando Sexo, Mentiras e Videotape, tô tocando, usando... É demais isso, cara. Sexo, Mentiras e Videotape é um puta de um clássico, né? A Pele, que é um filme que tá na Netflix. Almodóvar, né? Não, a Pele não é Almodóvar. Mas também os filmes do Almodóvar, até De Olhos Bem Fechados, do Kubrick, elementos desses filmes, o Rocky Horror Picture Show, elementos desses filmes eu tô colocando no Love Cabaret. E no Castelo de Zumbi aí tem Texas Chainsaw Massacre, tem os filmes, né, os filmes de zumbi da década de 70. Enfim, eu uso esse tipo de elemento na hora de montar uma história. Então, o que eu faço é redução de risco. Então eu tô achando que, assim, depois dessa pandemia, o meu grande concorrente não é mais o boteco da esquina ou o negócio que tá ali o meu grande concorrente é o Tinder, Netflix e iFood. Eu tenho que concorrer com esses três. Eu tenho que encontrar razões pro cara sair de casa. Verdade. Não tô concorrendo, mas esses espaços, essas plataformas digitais, elas começaram a fazer experiências físicas. Você vê Netflix fazendo, por exemplo, a sorveteria do Stranger Things, Tinder montando bar, iFood montando roda gigante. Então você percebe que essas grandes plataformas começaram a ir pro campo do físico. Trazer experiência no físico, né? E eu, por um lado, eu sou muito bom em experiência física. Eu sou muito ruim em experiência digital. Então agora o que eu tô tentando fazer? Construir experiências físicas muito memoráveis, com muita carga de experiência, que eu ataque todos os sentidos da pessoa, porque pra mim produto é isso. Pra mim, produto não é drink, cara. Se for fazer mais um drink, mano, eu tô concorrendo com 40 mil bares em São Paulo. Pra mim, tudo que sai do drink é o gelo, é o copo, é a mesa, é a pessoa que tá te atendendo, é o cheiro, é a trilha sonora, é a arquitetura, a cenografia. Tudo que tá em volta de drink é produto. Então eu tô muito mais preocupado em montar um produto que seja sinestésico. Eu não tô... Isso eu tive durante a pandemia nos meus negócios. Eu já tive aquela coisa de leão jovem, de querer ser o maior. Não, porque eu vou montar o maior grupo de entretenimento do Brasil, caralho, a 4. Me fudi quando eu fui por esse caminho. Aí eu já tive esse negócio de querer ser o melhor. Não, porque eu quero 2 estrelas Michelin, 3 estrelas Michelin, quero... Arrasa. Também é neurotizante querer ser o melhor, porque você nunca vai ser o melhor. Você vai... Além de você fazer um trabalho político nervoso pra conseguir ser o melhor, depois que você chega no primeiro, sabe o que acontece? Paranoia. Você não quer mais perder o primeiro lugar, ficar em segundo. Eu adoro o seu terceiro. Vira refém, né? Vira refém desse primeiro lugar. Eu adoro o seu terceiro ou segundo. Amo esse lugar. Eu sempre fui segundo. Na escola eu era o segundo da classe. Eu sempre fiquei muito confortável no lugar do terceiro ou do segundo lugar. Ótimo, eu tô ali entre os melhores, mas eu não sou o melhor. Saio na foto, ganho o troféuzinho. É o troféuzinho de bronze, gosto, acho bonito a cor do bronze. Tá ótimo. É douradinho também. Sim. Mas eu não tô ali naquela noia de ser o melhor, entendeu? Eu tenho uma motivação. E na exposição que o melhor fica, né? Então, você tá ali resguardado fazendo a tua e deixa o cara ali. Confortável, deixa o cara ficar neurotizado. Mas eu quero ser o mais memorável. Isso pra mim é o que garante a minha perenidade, porque você quer ser o Vanderlei Cordeiro de Lima, né? Não Lá foi o primeiro lugar. Comparação. Quem que é esse cara? É o corredor que o padre tirou na Olimpíada, lembra? Brasileiro. Tava correndo a maratona. Que o cara foi e deu uma bugada. Ele ia ganhar. Me lembrei. Tipo, ele não ganhou, mas todo mundo lembra do cara. Ninguém esqueceu desse cara. Quem ganhou aquela maratona? Ninguém sabe, mas sabe dele. Foda-se o cara sempre. Que ganhou, né? Tipo, mas tá Vanderlei forever. Ganhou a medalha que pouca gente ganhou. E aí, quando você fala assim, cara, eu não vou querer ser o melhor nem o maior, eu vou querer ser o mais memorável. Legal isso. Mano, aí assim, o lugar que eu faço, ele é um gatilho pra tua vida. Você já foi no Bar do Zaro? Já. Você se lembra do dia que você foi? Lógico. Você se lembra com quem você foi? Lógico. A data, você tá falando do não, dia? A data não. Não. Você se lembra um pouco da noite? Lógico. Então isso pra mim
Olha só que coisa doida, mano. Para pra pensar, sério. Para pra pensar. Esse lugar... Música de pensamento. É. Aí uma engrenagem rodando bem devagar. Foi aquela, Clec, para clec. pra pensar, pense. Não, só não põe essa, não. Vai. Pensa comigo. Um dia, esse lugar, há 5 anos, mais 6 anos, eu recebi uma mensagem por DM de Instagram de uma mina, que eu não me lembro mais, que falou assim, que era casada com um cara que estava trabalhando na OS, que cuidava do Teatro Municipal, falando, eu sonhei que você montava um bar de jazz dentro do Municipal, no antigo Salão dos Arcos. Eu juro pela minha filha que essa história é verdadeira. Porra, eu gostei dessa história. Fui pra lá, conversei com o pessoal da manutenção e da limpeza. Não, esse lugar é assombrado. O bagulho tá Bom, aí brilhou seu olho. Porra. Falou o que não devia pra você. Eu falei, não, esse lugar é assombrado. Mano, eu ralei o cu pra abrir esse lugar, de verdade. Eu passei por 2 licitações. Trabalhei feito um filho da puta. Tudo que podia dar errado deu. Trabalhei 2 anos, gastei todas as minhas economias nesse lugar. Aquelas mesas iluminadas, elas não é que apareceram porque teve um golpe de gênio. Não, mano, foi muito esforço. A gente desenhou muitas vezes, levamos mesa pra lá, colocamos... Enfim, pra chegar naquele lugar, foi uma articulação de energia, cara, que você não consegue conceber. O bagulho E mais uma vez, lembra, eu não tenho infraestrutura. Eu tenho, sei lá, 3 pessoas pra trabalhar com tudo que eu faço. Você tá falando da articulação de centenas de pessoas. Da energia de não sou só eu. Sou eu e mais uma multidão atrás de mim. Da mina que tá limpando o banheiro até a mina que tá na chapa, a mina que tá atendendo, a mina que tá no bar. Sabe? Os fornecedores, as pessoas... Enfim, é uma articulação fodida. Esse lugar um dia teve aqui. Aí eu coloquei ele no mundo. E ele tá aqui. Aí você vai e ouviu de alguém falando que esse lugar era legal. Isso. Então as coisas foi lá, vou nesse lugar. Aí você foi, provavelmente pegou uma fila. Ainda você foi e falou assim, não, eu vou ficar aqui porque falaram que esse lugar é legal. Foi pra lá, fez umas selfies, pá, ou não, ou postou ou não. Enfim, você teve uma noite. Um lugar que já esteve na minha cabeça, foi concretizado e se transferiu pra sua cabeça. Não. Um lugar que teve no sonho de uma menina. Exatamente. Veio parar dentro de mim, virou um sonho pra mim. Perfeito. Que foi concretizado depois da energia de centenas de pessoas, milhões de reais. Existiu fisicamente a despeito de tudo, de qualquer probabilidade contra. Até que você foi naquele lugar, frequentou aquele lugar e isso virou um gatilho de memória. O que sobrou disso tudo? Um sonho e uma memória. Começa num sonho e terminou numa memória. Isso pra mim é a coisa mais importante, porque de alguma forma, daqui a uns 20 anos, eu tenho certeza que eu fiz um lugar, o Bar dos Arcos não é um bar genérico. Então, eu tenho certeza que eu fiz um lugar tão foda, e mais uma vez eu tô sendo argentino pra caralho nessa gravação, mas eu fiz um lugar foda, eu não vou ser falso modesto também, que isso daí é o tem que falar tipo mesmo. Eu sei que é um bar tem foda. Tem que ser orgulhado que você eu faz. Tenho orgulho mesmo, isso, eu tenho orgulho, não é um lugar que você vai encontrar, você parece que você tá na gringa. Bem do teu lugar, você não tá falando, eu sou melhor que ele. Não, eu tô falando fez, de um trabalho bem feito. Óbvio, e tá teve muita relação de rabo pra chegar lá, não caiu no meu colo. E você entra lá, você fala assim, porra, esse lugar aqui podia estar na gringa. Esse lugar é foda, esse lugar aqui é até com síndrome de vira-lata, que a gente fala que os gringos fazem coisas mas melhor. eu penso diferente, falo, que animal a gente tem aqui, eles não tem lá, chupa. Não tem mesmo. É isso, foda-se os gringos. Foda-se os gringos, concordo com você, pau no cu deles. É isso. E aí, mano, um sonho e uma memória é o que sobra disso tudo. E daqui a 20 anos, talvez você vai falar, mano... Naquela noite, eu fui com uma mina, com a minha mulher, com a minha primeira mulher, com a minha última mulher. Lembra quando? Aquele lugar vira um gatilho de memória para uma fase da tua vida. Porque não é que eu sou ególatra para pensar que você vai se lembrar do Bar dos Arcos. Você vai se lembrar de você no Bar dos Arcos. E o Bar dos Arcos é só um gatilho para você existir de novo na tua juventude, nos seus 30 anos. Isso pra mim é muito foda, cara. Essa é a minha razão de montar lugar. Essa é a parte apaixonante de empreender, de você ser a memória de alguma coisa. E é isso que se chama de legado. Legado não é você colocar uma coisa que vai ser falada e tudo mais. É você, de alguma forma, servir de gancho para as pessoas se lembrarem de quão felizes elas foram.
numa fase da vida. Bonito, Davi. Porra. Bonito. Pode pôr uma música bela pra esse momento, que foi foda. E eu vou falar, a gente tava conversando antes de começar, que realmente tinha uma história de vida noturna. E a vida noturna, ela pode, na cabeça das pessoas, passar... o cara é um empresário, o cara gostava, o cara quer pegar gente, o cara não sei o quê. Aqui foi uma aula... Total. De como você abrir um negócio que, na verdade, ela tem verdade e conta uma história. Que eu acho que hoje é uma coisa... Você vive uma experiência ali que foi pensada por alguém que veio do sonho de outro. Tem um porquê tá ali. Foda. Não, total. Tem um sentimento, tem uma memória, né? Tem uma razão pra tudo existir. E eu vou falar que a gente tá feliz por uma coisa. Nossa intenção do Foda-se era trazer gente legal pra contar histórias. E gente de todas as maneiras, com pensamentos diferentes, vidas, histórias diferentes. E hoje eu acho que foi animal. A gente ouviu tua verdade, tuas histórias, teus conceitos, e que no Foda-se com certeza vai despertar vários gatilhos de ideias de como conceber alguma coisa. Gente que com a pandemia começou a pensar em abrir o teu negócio, mas que vai com certeza ter levado uma lição animal. E o animal é que a gente sempre se planeja pra falar de algumas coisas e a gente não fala nada do que Tudo a gente que a gente Foi tudo tava no script, né? tirando a primeira pergunta, que era a última, foi a primeira. Mas isso virou que é o irado, o caminho da história aqui. Isso que é o sensacional. A gente foi pro lado totalmente, é o que a gente tava falando antes de começar. A gente foi pro lado totalmente do que a gente ia falar de programa, né? Falar, empreendedorismo, até deixamos de falar várias coisas suas, Shark Tank, livro, a porra toda. Cara, a gente não falou nada disso. Então a gente foi pro lado totalmente diferente e foi do caralho. A gente foi pro fundamento de tudo isso. Exato. Né? Falar de sexo, de vibrador, de morte, de zumbi, de love story, ameaça, sonhos. Foi bom demais. Exato. E pra terminar aqui, Facundo, a gente sempre pede pro convidado indicar algumas pessoas fodas pra gente trazer aqui. Então, fala alguém, 1, 2, 28 pessoas que você acha foda que a gente possa trazer. Cara, eu acho assim, a Milene, eu tô fazendo podcast também, né? Isso, pra quem não sabe. A gente já fala depois, no final. Eu tô fazendo podcast, inclusive, nesta casa que nos recebe hoje, no Divã de CNPJ. Isso. E já me falaram que vai melhorar o ar-condicionado aqui. Você ouviu, né, Thiago? Uma mina que eu conversei, que eu achei muito foda, foi a Milene da Pri Confeitaria. Mina foda, da quebrada, que tá muito ali legal fazendo... Isso. Empreendedora de muito raiz legal. mesmo, Demais. verdadeira pra caralho. Eu vou falar que o Thales foi também legal. A gente já fez um evento com o Thales. O Foda-se, ele era físico antes da pandemia. A gente juntava uma galera num lugar diferente e aí a gente tinha uma pessoa, como se fosse um podcast contando a história e depois abria pra pergunta. A gente fez com o Thales, com o Thiago Leifert, com o Kakinoff da Gol, com o Caíto Maia. A gente fez com uma galera legal e aí veio a pandemia, a gente falou, puta, vamos transformar isso, e tivemos o privilégio de cair aqui na Pod 360. A melhor produtora de podcast do Brasil. Mas é um nome bom também. Mas a Milene, eu acho que assim, a gente tem que... O Thales é um cara legal, que era tipo meu arqui-inimigo. O Thales, né? Eu vi o programa. Ele não era meu arqui-inimigo. Tô falando uma cagada assim, mas a gente pensa muito diferente. E eu acho que isso é legal também. E eu aprendo muito com ele também. É um cara que tem muita gente que tem birra, como tem muita gente da audiência dele que tem birra de mim. Total, mas normal. eu acho que a gente fez uma coisa bonita, que foi criar uma ponte e falar assim, mano, me ensina. E eu vou te ensinar, e a gente vai tentar chegar no E lugar a ponte comum. também é pros outros o seguinte, não é porque eu penso diferente que a gente se odeia. Cara, tá tudo certo, teu pensamento, e a gente pode caminhar, falar. O teu ponto de vista pode ser legal e a gente tem que respeitar e vice-versa. As pessoas hoje, se é diferente, tem que odiar. Não tem nada a ver. Por exemplo, ontem eu sou do Palmeiras e só por isso eu odeio Palmeiras. Sim. Mas não os palmeirenses. Tô cheio de amigo palmeirense. Até que os caras tiveram bastante felicidade nos últimos isso. anos, né? Vamos Tudo que eu tive distribuir lá pouco. atrás, agora estou tendo um pouquinho. Tá vendo? A gente compartilha, não é isso? A noia de ser o primeiro. É isso. Né? Vamos falar da noia de ser o primeiro. pronto. Os caras não podem perder, Não que pode já é uma perder, puta que já crise. e todo mundo chora Xinga. e xinga. E aí o meu time, o Ceará, nunca ganha nada. Quando a gente empata com o Palmeiras, é vitória. Aí, Lógico. Entendeu? Alegria compartilhada. Os caras vão matar. Davi, que programa foda hoje. Facundo, muito obrigado, cara. Foi legal demais. Obrigado, gente. Obrigadíssimo. Obrigado pelo espaço aqui de vocês, viu? Valeu. 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 Sim.